eu fiquei 22 dias internado no hospital. Isso me transformou para que eu quisesse fazer medicina, né? Eu fui trabalhar em regiões extremamente pobres, né? E eu trabalhei numa área aqui em São Paulo que tinha palafitas. A tecnologia ainda não chegou nesse grau de humanização. E quem vai humanizar o cuidado? Quem vai dar tranquilidade? São os médicos aí. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Kawakami, Head de Engenharia, Dados e Inteligência Artificial da Faculdade São Leopoldo Mandic. Hoje a gente está aqui no nosso podcast de Medicina, Tecnologia e Inteligência Artificial e a gente está com o Dr. Thales Shibata. Dr. Thales Shibata, que teve uma extensa experiência como executivo de muitas empresas e hoje ele é pediatra. Não é, doutor? Muito prazer, muito obrigado por estar aqui, doutor. Se você quiser se apresentar, contar um pouquinho mais sobre você. Ô Bruno, super obrigado aqui pelo convite. Eu queria agradecer a você e a São Leopoldo Mandic por essa oportunidade, né? Acho que eu queria contar um pouco da minha trajetória, né? Porque acho que a gente tem um público talvez interessado, assim, em conhecer experiências e entender como que eu cheguei aonde estou hoje, né? Então, na verdade, eu fiz medicina muito, assim, com um propósito de que queria cuidar de pessoas, né? Então, eu tive uma experiência na adolescência de ter um adoecimento muito sério, né? Eu fiquei 22 dias internado no hospital. Isso mudou ou me transformou para que eu quisesse fazer medicina, né? Sou de uma família oriental, japonesa, né? Tive muita tradição e muita, digamos assim, rigidez nos costumes, né? Mas sem nenhum médico na família. Não sei como é que é. Mas sem médicos na família, né? E acho que eu sou o primeiro filho de pais, assim, descendentes de japoneses. E acho que sempre houve uma, digamos, pressão para que a gente seguisse a carreira dos nossos pais, né? Então, meu pai é engenheiro, né? Mas ele é completamente diferente de mim. Uma pessoa muito exata, muito lógica. E eu sempre fui uma pessoa, digamos assim, menos organizada, com ideias, assim, mais diferentes e avançadas, né? E com essa experiência de adoecer e talvez, assim, de ter uma condição grave, né? Então, digamos assim, eu fiquei muito doente no hospital, peguei uma infecção hospitalar, né? E acho que o que me fez, assim, motivar para ser médico foi que uma vez o médico que cuidava de mim, ele foi passar visita domingo num hospital e eu estava todo felizão, né? E eu perguntei por que ele estava todo feliz, né? Ele falou assim, olha, ontem atendi uma pessoa que caiu de moto, eu estava em coma, mas aí eu operei, resolvi, e hoje ele acordou, eu tô felizão, né? E olhei assim e falei, me deu um clique e falei, nossa, o cara vem de domingo trabalhar e quer ser médico, e é médico, e tá feliz de estar trabalhando assim, quando ele podia estar em casa, aproveitando outras coisas, né? Então isso me motivou a fazer medicina, né? E quando comecei a fazer medicina, acho que por ter essa experiência em relação ao adoecimento, né? E de como fui cuidado, acho que isso me fez querer, né? Entregar um melhor cuidado para as pessoas. E acho que onde eu poderia fazer melhor isso, né? Entendi naquele momento e naquela época que ser pediatra e trabalhar num posto de saúde seria, assim, super importante, porque acho que no SUS a gente tem muitas dificuldades, necessidades estruturais, mas se a gente consegue fazer um mínimo, isso é muita coisa para muita gente, e fazer uma entrega de cuidado com qualidade, sempre achei super importante, né? E consegui muito rápido isso. Legal, então seu objetivo quando você estava se formando era trabalhar num posto como pediatra no SUS para mudar a vida das pessoas, Sim. cuidar das pessoas. Sim. Legal. E quando comecei a trabalhar no SUS, eu fui trabalhar em regiões extremamente pobres, né? Então, trabalhar na favela mesmo, né? Eram regiões, assim, que teve uma área que eu trabalhei que eram áreas, assim... A gente está falando aqui de São Paulo, né? Que é uma das cidades mais ricas do Brasil, né? E eu trabalhei numa área aqui em São Paulo que tinha palafitas, né? Então, eram condições de extrema pobreza, que não tinha eletricidade, que não tinha água encanada. Vi criança vomitando lombrigas, assim,
né? Mas, assim, era muito gratificante poder trabalhar com essa população, né? Cuidar dessas vidas, dessas pessoas. Mas eram condições extremamente duríssimas, né? No sentido, assim, que muitas vezes o acesso, assim, a melhores tratamentos, medicações, assim, isso mina um pouco o nosso espírito, né? Mas, em compensação, acho que a gratidão das pessoas era um ótimo motivador, né? E é engraçado porque esse conhecimento peculiar e único de trabalhar, assim, no que a gente chama de atenção primária à saúde, que é a entrada do usuário dentro de um sistema de saúde organizado, como a gente tem no SUS, né? Então, todo paciente, quando precisa de um atendimento médico, geralmente isso começa dentro do posto de saúde, né? E se você tem uma condição de maior agravamento que necessita de uma atenção especializada, você é encaminhado para um serviço ambulatorial secundário, um hospital de maior estrutura para fazer seu tratamento. Então, mas a grande maioria das pessoas precisam desse primeiro atendimento. Quando esse primeiro atendimento é feito com qualidade, né, você consegue resolver a maior parte dessas condições de doença dentro do posto de saúde, né? Então, é extremamente importante ser capacitado e ter muito conhecimento, porque, em teoria, 80% das condições de saúde você consegue resolver nesse nível de atenção. E é engraçado que isso sempre foi, digamos assim, uma carreira muito focada na saúde pública. Mas em 2012, né, depois de quase 10 anos trabalhando no SUS, né, surgiu uma oportunidade de emprego dentro do Hospital Israelita Albert Einstein, né? Acho que para quem não conhece o Hospital Albert Einstein, é um hospital famosão aqui em São Paulo, né? Que muita gente importante, os ricos, famosos vão nesse hospital. Mas o hospital ele tem uma parte que faz parte da sociedade beneficente, que ele atua através de UBS, AMAs, eles têm até hospitais assim, que eles fazem sim, o gerenciamento e a administração, mas para focar em atendimento dentro do SUS, né? E é gozado que esse conhecimento em saúde pública me deu uma oportunidade de trabalhar dentro do Einstein, porque o Einstein é um hospital altamente especializado, né? E ter pessoas que tenham esse, mas que tivesse esse conhecimento para uma atenção primária, era super importante para eles naquele momento, né? Então, tive a oportunidade, assim, de treinar muitos médicos que trabalhavam dentro da atenção primária para que eles pudessem ter os recursos necessários e raciocínio clínico e as tratativas assim para atuar dentro desses territórios, né? Então, Einstein na época ele atua na região do Campo Limpo, em Paraisópolis, né? Acho que para quem não é de São Paulo, né, são lugares assim que têm condições assim desfavoráveis socialmente, mas que o Einstein poderia oferecer dentro da sua expertise de excelência também fazer um trabalho nesse setor. Show. E, doutor, além do Einstein, né, do SUS, do Einstein, eu sei que você trabalhou em empresas como a DASA, você trabalhou como diretor médico das empresas. Eu queria explorar um pouquinho, doutor, o seu contato com essas empresas com uma posição mais de executivo e seu papel dentro da tecnologia delas. Como é que foram essas experiências? Então, aí o mercado de saúde suplementar, a gente sabe que ele gasta muito e tem pouca eficiência no cuidado, né? E aí, de novo, aquele conhecimento prévio em saúde pública e aqueles anos de experiência, eles foram importantes para, digamos assim, começar a fazer uma organização dentro da saúde suplementar, né? Então, hoje, para quem tem plano de saúde, usualmente, assim, você tem o cartãozinho e você escolhe o médico que você quer passar. Se você tem dor de cabeça, você vai no neuro. Se você tem dor de estômago, você vai no gastro, né? Mas essa não é a lógica, assim, de uma saúde
onde você tem um modelo de atenção, cuidado mais estruturado, né? Então, a gente fala do SUS, mas o modelo de saúde inglês ou canadense, assim, eles funcionam nessa lógica, que se a gente tiver um médico que possa cuidar da maioria das condições crônicas, você pode ser cuidado por apenas um médico, né? Então, isso melhora, assim, a vinculação de você com o sistema de saúde, você engaja melhor nos tratamentos propostos, né? E o desafio sempre foi de tentar implementar um modelo de cuidado mais organizado e de qualidade dentro desse contexto. Então, acho que minha primeira experiência foi dentro de uma seguradora, né? Na Sul América Seguros. E eu fui trabalhar na inovação, né? Então, imagina, hoje eu estou com 51 anos. Né? Então, eu sou de uma geração que quando fui trabalhar lá, eles trabalhavam num coworking, né? E eu lembro que a primeira imagem que eu vi era assim, de gente rabiscando a janela. Post-it na janela, Post-it, coisa ali. Tudo, aquela gente jovem, com caneta colorida, né? Que é isso? E nessa época, quando eu fui trabalhar lá, eu trabalhava no Hospital Sírio-Libanês, né? E lá, eu trabalhava assim, super Social, gravata, assim, né? E, gente, eu fui trabalhar ali. Pessoal de shorts, né? Também trabalha de E shorts. aí eu falei, nossa, né? Onde eu vim parar, né? E aí eu cheguei para os designers, né? Tinha designer, tinha PO, tinha PM, né? Falei, gente, assim, não estou entendendo o que está acontecendo, né? E aí, Bruno, super interessante, né? Porque hoje existem muitos MBAs, cursos, assim, para falar de metodologia ágil, para falar de startup e tudo, né? E aí eu recebi uma dica super importante, tá? Eles olharam assim para mim e falaram assim, Dr. Tales, leia o Startup Enxuta, né? Lean Startup, né? Aí eu ia de metrô trabalhar, né? E aí comecei a ler. Aí quando eu li, eu olhei assim e falei, puxa... Faz né? sentido? Faz sentido, porque basicamente, assim, quando eu fui trabalhar na seguradora, um dos produtos que a gente precisava entregar seria a documentação para criar as políticas de atenção primária da Sul América. Isso vou dizer que era a parte fácil, mas existia também toda a construção de uma jornada digital, né? Então, a seguradora tem um aplicativo, né? Então, como que você faz a navegação dentro do aplicativo? E como que você navega o usuário dentro do ecossistema de saúde, né? Que possa ser de uma forma ordenada e coordenada, foi um dos trabalhos que tive que fazer, além de trabalhar com dados, né? Então, muitas vezes, hoje, os dados de saúde, eles não são de muita qualidade, né? Então, hoje se fala muito de inteligência artificial, mas um dos desafios que eu vejo, assim, especificamente em saúde populacional, é que, assim, se você tem dados, assim, que não são de grande qualidade, talvez o produto que você vai entregar não seja de grande qualidade também. Totalmente. Você usa uma amostragem viciada, você usa uma amostragem tendenciosa, e aí você vai fazer uma previsão de inteligência artificial. A precisão vai ser baixa, se você não tiver uma alta qualidade, né? E fora que, assim, né, a Sul América é uma empresa centenária, né? Então eles têm, imagina quanto de dados que eles possuíam, né? Mas a gente tem dificuldades, por exemplo, assim, se eu quero saber qual que é o peso das pessoas, eu tinha muita dificuldade, porque muitas vezes você só tinha o dado numérico, mas você não tinha, assim, você não sabia se era quilo, se era grama, né? Então, assim, precisaria de uma tratativa. Não estava tratado, sanitizado ali. Não, e acho que as experiências que eu tive, assim, por exemplo, vamos descobrir quantas pessoas com câncer temos, né? Porque a gente, como seguradora, muitas vezes você sabe quanto você gasta, né? Mas saber exatamente quem são as pessoas doentes, né? Ou quantas são... Como gasta por elas, como que as coisas se correlacionam, é mais difícil. E aí a gente pensa assim, né?
a gente está em casa que tem o Google, né? Você fala assim, nossa, eu vou botar no Google, né? E aí eu tenho a resposta, né? Então eu fiz uma query, né? Query é assim, eu quero saber quantas pessoas com câncer tem, né? Então, um dos jeitos, assim, que a gente tenta descobrir é usar o CID, né? Que é o Código Internacional das Doenças. Então, vou digitar câncer, né? E aí apareceu um número, né? Aí eu lembro que nossa escola chamava estratificação. E eu lembro que, na época, para os executivos ali, apresentei o resultado que a gente encontrou. O que aconteceu, Bruno? Eu fui vaiado. A gente errou e o número, né? Não estava seguro o dado, né? Não, as áreas assim de contas olharam e falaram assim, não, esse número não bate com quanto a gente gasta, né? E aí, as duras penas aprendi que os dados, eles não são de qualidade na área da saúde, Não né? são, eles são Então, muito granulares, divergentes. então, assim, né, muito se fala em predição de saúde, mas eu acho que, assim, um dos desafios que eu tive que fazer era, na verdade, criar algoritmos de identificação, né? Então, não eram nem de predição. Então, basicamente, é assim, vou citar um exemplo aqui, tá? Então, como que eu teria certeza se a pessoa tem câncer ou não? Então, vou exemplificar câncer de mama, né? Câncer de mama, então, assim, homem ou mulher, tá? Homem também pode ter câncer de mama, tá, pessoal? Então, homem ou mulher, né? Que fez mamografia, ultrassom, que fez biópsia, que necessitou de fazer uma cirurgia, que fez químio, rádio, que faz tratamento continuado, né? Essa pessoa tem grandes chances de ter câncer. Né? E aí, quando a gente fez isso, aí a gente chegou numa escoragem de 90%, tá? O pessoal vai falar, pô, mas errou 10%, né? Mas, gente, acho que a primeira versão a gente acertou 40%, 50%, né? Então, mesmo assim, fazendo toda essa construção, né? Chegar próximos do 100 ainda é bastante desafiador, né? Então, acho que quando a gente fala sobre construção de modelos mais aprimorados de análise populacional, ou começar a tentar predizer, muitas vezes a gente tem que ter um certo cuidado, olhar um pouco atrás, ver se não precisa tratar esse dado, né? E acho que para os médicos que querem escolher essa carreira, né? Como área de negócios, a gente precisa dar muitos insumos e inputs para o time técnico, né? Só fazendo adendo, doutor, para o nosso público aqui da Mandic, que quando a gente fala de inteligência artificial virou chat GPT, né, pessoal? Tô fazendo inteligência artificial, tô falando com chat GPT. Inteligência artificial é um conceito um pouco mais antigo, onde você aplica algoritmos matemáticos, não vou falar de algoritmos aqui, mas você tem um dado, você tem o dado posicionado, e você aplica um algoritmo para fazer a predição de onde aquele dado encaixa. Então vamos supor um câncer de mama, como vocês dão exemplo. Então, existe uma série de atributos que distribuem o indivíduo, e aí você pega um indivíduo novo, coloca ele ali, naquela distribuição de dados, e usando um algoritmo você verifica se ele está numa zona de risco, não sai e tudo mais. Então, para o pessoal da Mandic e outros que estão assistindo, essa predição que o Dr. Tales está falando é uma predição, é uma inteligência artificial mais clássica, que você pega esses dados, aplica algoritmos de compreensão e predição desses dados, e aí usa esse algoritmo pronto para colocar outros casos. O nome disso é modelo, tá, pessoal? Só fazendo adendo pro pessoal aqui. Ah, sim. E, gente, é médico falando de tecnologia, pode ser que eu esteja falando... Não, mas não, de jeito nenhum. Né? Então, e aí, acho que foi super enriquecedor, porque uma vez que trabalhei na seguradora, como médico, então, acho que recapitulando a carreira, né? Então, comecei como um médico, digamos assim, assistencial puro, né? Trabalhando num contexto de saúde pública, né? E fui trabalhar numa grande instituição privada,
né? E aí, trabalhando um pouco mais no back-office, você começa a ter outras visões, assim, em relação à organização de saúde, né? E quando você vai trabalhar numa seguradora, você começa a enxergar como que esse dinheiro é gasto, ou principalmente como ele é desperdiçado, né? E isso abriu as portas para eu trabalhar na DASA, né? Para quem não conhece a DASA, né? O Bruno já esteve lá também. Dona Del Pone, Della Brasileira, né? É o grupo. Então é um grupo, ele é um ecossistema de saúde completo, né? Então ele tem, não são só laboratórios, mas ele tem clínicas, hospitais, né? Então, acho que o desafio lá, né? E foi num momento de pandemia, aí só um adendo, Bruno, eu fui trabalhar, entrei na DASA 6 de abril de 2020, né? A pandemia tinha começado fazia um pouco mais de um mês. Foi em março. Foi em março. O primeiro caso em Wuhan foi 2019, Isso. né? Tem um desenho de 2019. Isso. E aí, em março de 2020, recentemente no carnaval, né? Por que será que explodiu no Brasil no carnaval, né? Foi onde a gente teve, assim, o boom de casos inicial, né? E quando eu fui trabalhar na DASA, na verdade, eu fui trabalhar para ser gestor de ambulatórios. E aí o pessoal olhou para mim e falou, Dr. Tales, não vai rolar, né? Porque tudo tá fechando. E eles fizeram uma pergunta... você entende de tecnologia, os telemedicina? Ele tinha um beta background, Aí né? eu falei, eu trabalhei nas squads na Sul América, né? Já tinha prestado serviços de telemedicina, né? E eles falaram, então parabéns, né? Você é o novo gerente da telemedicina, né? E naquela época o produto chamava Lívia, né? E aí foi muito interessante porque o Lívia, ele começou como uma teleorientação. Porque, para quem não se lembra, hoje a telemedicina está super difundida, todo mundo usa. Não, tem. Você fica em fila digital hoje só esperando o médico como se estivesse num posto. Né? Exato. Mas naquela época, gente, em 2020, em março de abril, a gente não podia fazer isso. Era proibido, né? Então, por conta da pandemia que a gente conseguiu, digamos assim, fazer de fato, né? O atendimento. Quando eu digo atendimento, é fazer o ato médico, né? Que é você poder atender, fazer diagnósticos e propor terapias e fazer prescrição. Então, a gente começou com uma teleorientação, mas quando teve, assim, a liberação para você fazer a telemedicina de verdade, assim, como a gente faz, como um ato médico, né? Então, acho que o desafio da gestão foi, assim, dar segurança pro time médico, né? Para que pudesse atuar e dar condições técnicas para fazer esse atendimento, mas também estruturar a plataforma para que tivesse, assim, o vídeo adequado, né? Que você tivesse, assim, as etiquetas, assim, de atendimento, assim, muito claras, né? Porque é diferente do consultório, né? Você tá num ambiente, assim, que tudo é amplificado, né? Se você chegar perto da câmera ou fizer uma careta, a pessoa vai perceber. Então, criar regras, assim, de conduta. E principalmente, né? Acho que muitos médicos, quando você tem implantação de algo disruptivo, existe muita resistência no começo ou muita dúvida, insegurança, né? E treinar as equipes para que, sim, fosse possível fazer várias análises, vários diagnósticos, né? Apenas com o exame físico virtual foi desafiador, mas que foi possível, né? E funcionou, tá difundido até hoje. Sim. Né? E hoje, assim, a gente cada vez mais tem aprimorado, né? Isso, então, hoje está muito claro e a gente vê que existe muito engajamento, né? Das pessoas em usar essa plataforma, né? Então, isso tem, digamos assim, melhorado filas de pronto-socorro, né? Casos mais simples, você não precisa ir no pronto-socorro, se expor a pegar outra contaminação, ser contaminado de outra forma ali, né? E então, acho que aqui o desafio foi implementar assim, um novo produto no mercado, né?
num momento assim, que era o único recurso, o único acesso de saúde para as pessoas, capacitar os times para que pudessem dar conta dessa demanda. E quando eu digo times também, o time de tecnologia também, porque, vamos lá, a gente tinha, assim, sei lá, 10 mil clientes, de repente virar 1 milhão, né? Então, fazer toda essa estruturação, ter toda essa arquitetura, infraestrutura, assim, tecnológica era super importante, né? E o médico nesse papel, muitas vezes ele é o cara chato, assim, né? Precisa ser dessa forma, porque eticamente isso é o mais correto, né? Porque inovação e tecnologia, assim, a gente fizer um brainstorm, a gente quer fazer de tudo um pouco, né? Mas existem, assim, os limites éticos que você precisa também repensar ou pensar se faz sentido ou não, né? Então, grava a conversa, não grava, né? O que pode falar, o que não pode falar, né? E assim, quem já trabalhou em telemedicina tem várias clássicas, né? Não se sabe qual é a situação mais, assim, corriqueira que eu vejo? A gente no banheiro, sabe? Mexendo no banheiro. Fazendo o número 2, né? Eu tô fazendo e passar em consulta, né? Então, acho que assim, não banalizar o atendimento, né? As pessoas não usar isso como um commodity ruim é um dos desafios aqui, né? E então, acho que na DASA a gente teve a oportunidade de criar esse produto, né? Então, eu fui gestor até o produto virar nave, né? Então, a nave hoje é uma plataforma que os clientes têm armazenado os exames, mas tem uma interface também de teleatendimento, né? E da DASA, isso me abriu as portas para trabalhar na SAMI, né? A SAMI é uma startup que é um plano de saúde, né? E nessa época tive a chance, entrei como gerente médico, mas daí numa transição o diretor médico saiu, ele foi para uma outra empresa e eu assumi toda a responsabilidade técnica da SAMI. E na SAMI, acho que assim, que foi falar divertido, porque eu achei legal. Mas assim, começar um serviço do zero, né? Tentar e criar um modelo organizado de atendimento, né? Em que você tivesse o nível de atenção primária, secundária e terciária, mas sendo que a porta de entrada fosse com os times de saúde de atenção primária, né? Majoritariamente com médicos de família, mas fazer isso, digamos assim, quase 100% digital, né? Então, fazer uma entrega de cuidado, de qualidade, no modelo digital, né? Para que isso, digamos assim, fosse sustentável financeiramente, né? No sentido de que você não precisasse alugar diversos pontos físicos, né? Para que muitas pessoas, assim, sem um acesso médico de qualidade, pudessem pelo menos ter um primeiro contato, né, com um médico capacitado, de forma digital, e criar todas as regras, assim, de como que teria que ser a construção da plataforma alinhado, assim, como que seria a organização dos times e como que a gente faria essa interação tecnológica, foram os desafios aqui, né? Quando eu digo interação tecnológica, acho que a tecnologia, tem um professor aqui da São Leopoldo Mandic, né, o Lorenzo, ele sempre fala, né, tecnologia precisa melhorar processo e diminuir atrito, né? Então, se você cria uma plataforma que quebra, que cai, que fica em off, pô, você está criando atrito, né? Você não está melhorando. Então, acho Já mais em saúde que é tão delicada, né? Então, acho que assim, desafiar os times para que a gente conseguisse criar produtos assim digitais que fossem confiáveis, né? E que tanto para o prestador médico quanto para o cliente você nem sentisse, né? Isso, então isso foi extremamente... Baita desafio, né? Mas o que a gente conseguiu, digamos, inovar no cuidado, né? Muitas vezes, assim, culturalmente, a gente quer passar no especialista, né? Como que a gente ganhava agilidade? Porque,
nem tudo é simples de tratar, né? Então, a gente tinha um modelo digital em que o especialista podia entrar online junto com esse médico, né? Então ele virava meio que, a gente chama de matriciador, que é um conceito que vem do SUS, tá? Então a gente fazia matriciamento no SUS, que é basicamente, a gente tinha casos de maior complexidade, a gente criava um projeto terapêutico singular para essa pessoa, né? E essa discussão era feita com uma equipe multi, né? Podia ser com especialistas médicos, podia ser com um time de psicólogos, fono, um TO, né? E na SAMI a gente criou um ambiente digital para que a gente pudesse fazer dessa forma, né? Então, com isso, o que acontece, né? A jornada de um paciente dentro do sistema de saúde tradicional, muitas vezes você passa com um médico, depois você é encaminhado para um especialista, depois você faz um monte de exame, depois você retorna com o especialista, e nisso, muitas vezes, para você fazer um diagnóstico e ter um tratamento correto, muitas vezes demorava 6 meses, né? Quando a gente faz, digamos assim, quando a gente tentou fazer isso digitalmente, o que a gente queria ganhar era eficiência, né? Então, você conseguia encurtar essa jornada, porque você já fazia Mas começa a ser tudo digital e você fazia um encurtamento. Sim. E você usaram inteligência artificial nesse processo? Como é que foi? Não, porque como era algo muito construído do nada, Entendi. então era muito assim. O grande trabalho já foi construir, né? Então, na verdade, assim, a gente está numa época em que a gente ia fazer muito que o pessoal fala de discovery, né? Então, que é discovery, assim. Então, e tem coisa que a gente percebeu que tem especialidades que funcionam bem, tem especialidades que não. Então, que nem saúde mental, uma coisa que funciona muito digital, né? Porque basicamente você faz uma conversa com o paciente sem talvez muita necessidade de ter outros exames ou de física, isso, né? Então, mas tem outras especialidades que você precisa examinar, manusear, então, dados, demais. Então, e a gente vai aprendendo também, né? Então, e aí dentro desse ecossistema de saúde, acho que o desafio era criar um ecossistema de saúde em que você tivesse uma alta produtividade, né? Então, eu lembro que a gente criou um ambiente em que os times médicos conseguiam ter, digamos assim, uma alta produtividade, né? E a gente começou a fazer análise de performance, assim, em relação a encaminhamentos, né? A pertinência de encaminhamentos, a custo em relação à solicitação de exames. E o intuito não era, assim, de cercear o médico, né? Porque hoje, muitas vezes, assim, eu como médico assistencial, muitas vezes eu sou monitorado, né? Se o que eu faço, né, custa caro, né? E acho que, assim, uma análise talvez que a gente tenha que progredir assim, tem paciente que vai precisar de exame caro, né? Então, talvez é pertinente, né? E se um médico conseguir fazer o diagnóstico e o primeiro tratamento, né? Você não conseguiria, digamos assim, ser mais eficiente, né? Vou dar um exemplo meio assim, para as pessoas entenderem, né? Aí, Bruno, eu vou pedir para você interagir comigo, tá? Claro. Para ver se... para ficar mais lúdico aqui, né? Então, uma vez, um paciente chegou para mim, né? E quando as pessoas veem um médico, o que as pessoas gostam de fazer? Pergunta coisa da saúde, né? Doutor, tô com uma dor aqui. Ou você não fala que é o amigo que tá com problema, mas não é o amigo. Mas o que aconteceu foi assim, vou contar um caso real. Então, uma pessoa chegou para mim e falou assim, doutor Tales, né? Tô com um problema, né? Eu falei, qual que é o problema? Não posso comer depois das 18 horas, né? Refluxo, mal-estar. Aí eu falei, mas por quê, né? Porque a comida sobe e desce. Então você já matou a charada. Pô, tem refluxo, né? Porque eu não consigo dormir, porque eu fico com muito refluxo como depois das 18. E eu lembro que
tinha um colega junto comigo, né? Ele falou assim, ele perguntou, o que você toma, né? Você toma pantoprazol. Pantoprazol é um remédio que a gente usa para gastrites em geral. E quanto tempo que você usa pantoprazol? Faz 3 anos, né? E aí meu amigo perguntou, você tá muito estressado, né? O cara era, acho que pior, né? Então, é uma pessoa estressada. Tava estressado, né? Então, nossa, né? Então, e você come o quê? O cara come igual a gente, né? Vai no quilo no almoço, né? Come em casa. Às vezes dá aquela escapadinha, como uma Come uma besteira. pizza, um hambúrguer, e é isso aí, né? Gente como gente, né? E aí a recomendação da pessoa foi, olha, primeira coisa, você precisa parar de tomar pantoprazol. Porque tomar pantoprazol longos períodos, né, existem, às vezes, indícios de que pode predispor a outras doenças, né? Então pode ser maléfico, né? Não, tô chocado. Tomei pantoprazol bastante também. Também disse problema. Já parei, né? Mas... E aí, segunda coisa, né? Pô, você tá... você precisa melhorar a alimentação, né? Então, pô, vai no nutricionista, né? Melhorar a alimentação. E aí ele recomendou assim, come de 3 em 3 horas, né? Depois ele pediu pra ir no psicólogo. Putz, tá estressado, vai no psicólogo aí, porque, né? Você tá irritado e vai estar dando gastrite, essas coisas, né? Aí eu fiquei quieto, né? Falei, tá bom, né? Já deu conduta, né? Nem vou falar nada. Aí ele chegou assim e falou assim, não é verdade, Thales, porque a evidência fala que o uso prolongado de pantoprazol pode fazer mal, comer de 3 em 3 horas é uma coisa benéfica, né? E ir pro psicólogo, assim, o cara tá precisando, coitado dele, né? E aí, Bruno, acho que assim, você que não é médico, assim, me conte um pouco sobre essas recomendações. O que você achou? Gostou, não gostou? Vou ser muito sincero aqui. São recomendações que, assim, eu já escutei em algum momento. São recomendações que pra mim são meio inócuas, sabe? Come de 3 em 3 horas, nem sempre dá. A gente às vezes tá num podcast, às vezes a gente tá no carro, no trânsito. Às vezes não dá pra comer 3 em 3 horas, então é aquela coisa, o médico falou porque é o que ele tinha que falar. Eu não daria muita atenção, não quero ser injusto. Vou te encaminhar pra um nutricionista e vou te encaminhar pra um psicólogo, pra um psiquiatra. É a praxe, né? E aí eu, Bruno, eu ia falar, beleza, então ele só me encaminhou. Agora eu vou ter que me tratar com os outros médicos. E eu ia, de verdade, eu ia enrolar pra encaminhar pros outros médicos e tudo mais. E o meu sentimento, eu nem sei se era pra responder com essa profundidade, tá, doutor? Sim. Meu sentimento é que ele queria me encaminhar para tomar pantoprazol e vai pros outros médicos. Eu ia sentir que foi meio ineficiente minha consulta. E eu, sendo o Bruno, ia postergar até mais ir pros outros médicos. Pra mim ia ser um pouco ineficiente. Então, acho que assim, isso é um sentimento legítimo e acho que faz sentido, né? Mas do ponto de vista médico, então, assim, quando fui citado para dar um palpite, né? Então eu olhei assim e falei, olha, sinto muito, mas não concordo em nada do que você disse, né? Meu amigo regalou os olhos, falou assim, nossa, né? Aí, né, mas de uma forma respeitosa, né? Eu falei, a gente conversa depois. Eu conversei com o paciente, eu falei assim, primeira coisa, como faz exame, certo? É o que mais a gente tem, né? Então eu perguntei, você tem uma endoscopia? Ele falou, tem. Aí eu virei endoscopia, ele tinha uma esofagite grave, tá? Então, assim, se o cara tem uma esofagite grave, você parar de tomar pantoprazol, que teoricamente é um protetor gástrico, né? O que vai acontecer? Vai piorar. Então, assim... Nossa, pode ser até... Eu tenho um problema de esofagite, inclusive, e tomei pantoprazol por muito tempo também. Então, assim, não é, digamos assim, a melhor conduta, né? Então, assim, segunda coisa, se eu comer de 3 horas, pensa assim, né, Bruno, o que vai acontecer para quem tem refluxo se eu comer toda hora? Vai ter refluxo. Nossa, vou ter refluxo toda hora, né? Então, assim, é engraçado que você mesmo já disse, né? Que essa recomendação de comer 3 em 3 horas já vi em algum momento, né? Mas de onde que vem isso? Então, na verdade, isso vem, assim, para quem está acima do peso, muitas vezes, assim, se você comer com mais frequência, você diminui aquela fome, né? Então, você tem mais saciedade, então você não vai comer tanto. atacar tanto, né?
E assim, eu bati o olho, o cara era um palito, entendeu? Eu olhei assim e falei, não é o problema dessa pessoa. A gente, por estar acima do peso, a gente pode ter refluxo, sim, mas esse cara, ele não estava acima do peso, né? E, mano, se o psicólogo resolvesse meu refluxo, beleza, mas, né, então todo o estresse resolvesse meus outros problemas, ótimo, ia pro psicólogo, mas com certeza não era a causa principal, né? Então, como médico, o que que eu recomendei? Eu falei assim, o que você precisa fazer é o seguinte, você precisa fazer 2 exames para mim, tá? Um que era vitamina B12, para quem tem muita gastrite, você pode ter deficiência de B12, né? Fazer um hemograma, porque você pode ter anemia por conta disso, e fazer um exame chamado manometria, que é para você ver a sua motilidade, se você tem motilidade correta ou não, né? E aí, eu pedi, então, digamos, 3 exames, não mandei para nenhum especialista, não mandei para nenhuma equipe multi. Ele voltou com o resultado, ele tinha uma alteração no exame, ele não tinha anemia, mas ele tinha um problema esofágico, né? A conduta dele era cirúrgica. Então, E olha quando ele ia sofrer, se ele fosse tratar de outras formas. imagina, ó, ele fez a consulta no corredor, né? Ele fez os exames, mostrou para mim, os exames demoram 15, 20 dias, né? Eu olhei assim e falei, olha, seu caso é cirúrgico. Mandei pro cirurgião, o cirurgião já recebe o caso pronto, ele só precisa operar. Em 30 dias, resolvido o Tá problema. resolvendo. Então, quando a gente quer melhorar a eficiência em saúde, muitas vezes, assim, né? Às vezes eu sou analisado se eu sou caro ou não. Porque, vamos lá, né? Como assim, olhando puramente para a conta, pô, tá, você pediu, sei lá, manometria. Nem sei se é caro, mas acho que alguém vai olhar e vai falar assim, pô, pediu um exame que... Caro, pode ser caro. Mas você entende que se a gente não fizer uma análise mais ampliada, né, da jornada de cuidado... Você tem outros desperdícios. Exato, né? Então, acho que talvez aqui a oportunidade vou chamar de inteligência artificial, é começar a olhar de forma ampliada, né? E olhar, assim, a jornada em si, mas olhar a eficiência, olhar saving de custo, de cuidado, né? Se o tempo foi correto, né? Se existiu algum gap de cuidado, tudo, né? Então, acho que hoje a gente faz uma análise muito, muito simplória, né? De produtividade, de custo, né? Mas acho que cada vez mais hoje, em termos de saúde populacional, a gente vai começar a se aprofundar mais, né? Em mais dados de saúde e custo, mas vai começar a correlacionar mais coisas, né? Tempo, eficiência. E vai começar a ver melhor de ponta a ponta. Sim. Doutor, agora eu tenho uma pergunta polêmica, eu gosto às vezes de fazer perguntas polêmicas. O que você... Mas assim, não é nada de outro mundo. O que você imagina, considerando todo esse panorama que você viu como executivo, que você viu do SUS, toda a sua experiência, como que você imagina que sejam os próximos anos da saúde junto com a tecnologia aqui no Brasil? Olha, o que eu vejo, o que acho que assim, a gente vai ter que separar por momentos, né? Então, hoje, o que a tecnologia ajuda, né? Então, hoje ela melhora o processo e diminui atrito, né? Então, hoje, o que a gente consegue ver, né? E eu tenho experimentado esse tipo de tecnologia, né? Diminuir a burocracia médica, né? Porque 30% a 40% do tempo médico é para preencher papel, Burocracia ali, né? Então, hoje, né, com ferramentas assim que fazem a transcrição, você tem um preenchimento prontuário assim com uma alta assertividade, né? Então, esse trabalho assim que você teria, você acaba agilizando. Então, você já não teve a sensação de ir no médico, cara? Essa ali escrevendo no computador ali, fazendo Isso. pessoal. Então, se a inteligência artificial, vou chamar de inteligência artificial, qualquer ferramenta tecnológica, tá? Fizer esse papel para você, você consegue, digamos assim, ter um melhor relacionamento com o seu cliente e você consegue melhorar a eficiência desse preenchimento de papéis, né? Segunda coisa, né? Eu acho que tem algumas tecnologias que já estão sendo utilizadas, né?
que é conceito de machine learning, né? Então, hoje, imagens, né? Então, hoje, muitos hospitais trabalham assim. Conhecimento automático, usando. Então, exames de imagem, assim, hoje a inteligência artificial consegue identificar várias doenças, né? E aqui, eu acho que a gente tem um campo, assim, de começar as máquinas começarem a entender alguns padrões, talvez, porque como imagem ela é, digamos assim, ela está lá e o que tiver alterado está ali. E a gente sabe, digamos, correlacionar bem com o que é a doença ou não. Então, hoje a máquina acho que tem capacidade de detectar padrões e talvez começar a ter predição também. Então, é excelente para fazer identificação e excelente para talvez começar a predizer algumas condições, porque a gente tem uma série histórica, assim, de muita coisa, né? E outra coisa que eu acho que tem feito muito bem é essa interação com o usuário, né? Então, já trabalho com ferramentas, assim, que o chatbot faz uma primeira interação, ele talvez consiga até fazer uma triagem de risco com uma boa assertividade, né? Então, acho que isso é o que está acontecendo, né? E acho que a evolução vai ser, assim, muito para começar a ter dados, talvez, assim, de modelos preditivos, assim, né? Ou olhar dados populacionais para que a gente consiga, digamos assim, estabelecer nichos, assim, de populações de maior risco ou de fazer uma intervenção. Isso já acontece de alguma forma, mas acho que a gente vai ter um aprimoramento. E no futuro, talvez, assim, hoje a gente tem muito relógio, né? Tem muito aparelho, assim, que começa a medir alguns dados, né? E talvez isso, de alguma forma, possa a gente olhar o paciente de forma mais 360. E mais contínua também. Isso. Usar os wearables, ó, como que tá o coração dele, como é que tá a saturação. Mas aqui, e aí eu sou o cara que talvez tenha o lado resistente ou pessimista, né? Assim, é difícil saber se isso é um dado de qualidade ou validado, né? Vou dar um exemplo. Outro dia entrou uma paciente que tá com dor no peito, tá? E assim, dor no peito. E ela pegou o Apple Watch e, sei lá, fez o eletrocardiograma. Tem o eletrocardiograma do Apple Watch, né? E aí, rapaz, me mostrou, tava enfortando, né? pelo Apple Watch, né? Mas nitidamente, assim, a impressão que eu tinha, não, essa moça não tá. Não tem sinais de... né? Mas assim, ferrou, sabe? Do tipo, olha, não posso garantir a sua segurança clínica com um exame desse. Isso pode causar uma certa dissonância com a realidade. Isso, não, e isso aumenta o desperdício do sistema, né? Porque, ó, por causa disso, você vai ter que ir no médico, aí gera exame, tem que entrar na emergência. E aí vai fazer exame e tudo. Então, é bom ter dados, né? Mas, de novo, se não for dados de qualidade, putz, a gente tem grande chance de ter uma entrega de produto ruim. Mas E atrapalhar todo o processo de saúde no país, né? E legal. E, doutor, acho que por fim uma pergunta também que faz muita referência aqui ao nosso público que está assistindo nosso podcast. O que você indicaria, um recorte, o que você indicaria para esses novos médicos que estão se formando? O que você acha que é tendência, que eles deveriam ter atenção e ver? Hoje, se a gente pensar daqui a 10 anos, né? Aqui no Brasil, a gente vai ter 1 milhão de médicos, né? Então, vai ficar um mercado bastante competitivo, né? Mas o que eu tenho percebido que proporcionalmente o número de vagas de especialidades ou preenchimento de vagas para que as pessoas façam residência, né? Elas não estão aumentando na mesma proporcionalidade ou talvez não tenham tantos interessados para você fazer isso, né? Acho que o que eu quero dizer é o seguinte, né? A inteligência artificial está aqui para ajudar a melhorar sua performance no atendimento, mas é super importante que
que a questão de manter a boa formação é relevante, né? Porque não são casos simples só que vão aparecer nas nossas vidas, né? E o que eu tenho percebido é que nos próximos anos a gente vai ter um grande número de médicos, mas talvez não com uma formação tão aprimorada. Então, primeira coisa, mantenham-se sempre em evolução na formação, né? Então, eu fiz pediatria, depois eu fiz alergoimunologia, depois fiz medicina de família, né? Eu não citei antes, mas eu faço pós em neuro, porque eu tenho um grande interesse em área de saúde mental. Então, sempre está se aprimorando. Isso ajuda, assim, a te dar mais segurança clínica e no relacionamento com os pacientes, você vai ficar, digamos, mais seguro, tá? Porque hoje o paciente, ele vem com... O paciente usa ChatGPT. Pensa que não, ele vem te questionar, mas falou isso. ChatGPT, meu médico inicial me falou isso, né? E aí, então hoje a informação, ela tá super acessível para todo mundo, né? O conhecimento, assim, mais complexo também, mas a questão de você estar bem informado e de você ter um conhecimento sólido ainda é importante na formação médica. Porque tendo esses skills, a segunda coisa você vai ter que também ter as soft skills, né? Então, hoje, com um paciente mais exigente, onde o médico antigamente era mais um sacerdócio, e hoje o médico é mais um prestador de serviços, então você tem que estar bem informado, bem calibrado, assim, de poder lidar com uma população mais exigente, mais questionadora, né? Mas que, assim, é legítimo. Eles têm essa informação. É novo padrão, né? Então, e aí, acho que tendo esse desenvolvimento, né? Quando eu digo soft skills, é assim, é relacionamento, comunicação, postura, né? Isso são coisas extremamente humanas, mas assim, que faz a diferença quando a gente fala de tecnologia e tudo. A tecnologia ainda não chegou nesse grau de humanização, e quem vai humanizar o cuidado? Quem vai dar tranquilidade? Quem vai dar o cuidado necessário e fazer a prescrição necessária são os médicos ainda, né? E isso, ainda, por enquanto, é super importante na relação médico-paciente, mas quando você desenvolve todas as skills, tanto na formação quanto no desenvolvimento de soft skills, isso te abre portas para aí sim você aprimorar e se aprofundar no conhecimento tecnológico, né? Então aí você vai conseguir usar a inteligência artificial a seu favor também, né? Gente, o médico não sabe tudo, você acha que eu vou lá no Google? Também não pesquisa, também tem essas fontes. E quando você souber usar isso a seu favor, na verdade, assim, você vai poder não só fazer uma query, né? Você vai querer poder fazer análises mais poderosas, mais aprofundadas, né? Então, acho que, assim, ter uma base de conhecimento, acho que é a porta de tudo e acho que, assim, para minha carreira, ter vivido, assim, todas essas experiências me deu maturidade nesse momento de podem vir aqui no podcast e falar sobre inteligência artificial num médico que só trabalhou no SUS, que o sonho era as pessoas... Atendendo o posto. Legal. Legal, doutor. Doutor Thais, muito obrigado por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. Muito importante falar com você. Muito, muito legal saber da sua história, saber da onde você começou, o seu objetivo e de onde você chegou e o que você vem fazendo. Pessoal, muito obrigado por assistir esse podcast, escutar esse podcast até aqui, tá? Esse é mais um podcast para você que está ingressando no mercado e quer entender um pouco mais da parte de medicina e da parte de tecnologia, tá? Esse podcast é feito para vocês, então eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, comentarem, para dar forças para a gente continuar e a gente poder entender o que a gente faz de melhor. Obrigado, pessoal. Até a próxima.